Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecer o convite dos professores Mário Ávila e do professor Reinaldo, os professores que coordenam o SEGAF, que é um centro que tem se dedicado muito a discutir, propor e construir soluções para o fundiário a nível de Brasil. E é interessante porque o SEGAF está propondo uma série de cursos, e esses cursos, eles tratam muito fortemente das ações de governança de terras, tratam muito do ordenamento territorial, tratam muito do ordenamento ambiental, das estruturas de gestão e de aplicação de políticas públicas na área de governança fundiária, enfim, esses cursos, eles têm se proposto a avançar no conhecimento, na produção de conhecimento sobre essas temáticas. Fico muito agradecido, né, por trabalhar mais um módulo desse curso, a convite dos professores e do SEGAF. Vocês já me conhecem, meu nome é Marcelo Trevisan, e eu sou engenheiro agrônomo e venho tratando da temática agrária e fundiária há bastante tempo. Então, vou procurar contribuir aqui com um tema que me foi repassado, que é sobre as debilidades da governança fundiária, ou seja, quando você não tem uma governança fundiária suficientemente adequada, né, uma governança fundiária suficientemente capaz de solucionar problemas, né, de criar segurança jurídica para as ocupações, de fazer o ordenamento territorial de forma adequada, quais são os efeitos negativos, vamos dizer assim, dessa debilidade. E nesse módulo em específico, a gente vai tratar de dois grandes problemas causados pela debilidade fundiária, né, que é a má condução da política fundiária no país. Um deles, e os dois são muito conhecidos, né, um deles a gente vai tratar os problemas da grilagem, suas causas, né, e o resultado disso, né, e o outro que, evidentemente, é uma relação direta dos processos de tensão, né, da grilagem e das ocupações desordenadas, que são os casos de violência no campo, né? Nós temos aí um país que teve um aumento considerável dos casos de violência no campo no último período, e a gente procura mostrar um pouco disso e problematizar um pouco disso durante a nossa apresentação. Então, mais uma vez, desejar uma boa aula a todos, e vamos lá para ver se nós podemos avançar um pouquinho nas nossas discussões aqui. Esse é o módulo 3, né? Já tivemos 2 módulos, os cursos são compostos de 4 módulos, e nós vamos trabalhar o módulo de debilidades fundiárias e suas consequências. Basicamente, já falei aqui a grilagem de terras e os conflitos fundiários, e a gente vai passar imediatamente para a discussão das grilagens de terra, né? A grilagem de terra nada mais é do que o resultado de uma deficiência na governança fundiária, né? Vejam, a gente pode conceitualizar a questão da grilagem de terras como uma prática de fraudar títulos, né? Se apropriar de maneira indevida das terras, poderia ser de um imóvel, poderia ser, né, imóvel, pode ser privado, pode ser público, né? E ele ocorre justamente porque se abrem brechas para que isso ocorra, né? E essas brechas, elas estão diretamente ligadas a uma série de questões, né? Uma série de situações que, de fato, permitem que isso ocorra, né? Quando a gente vai discutir a grilagem de terras, a gente sabe muito bem que ela está ligada a vários fatores, né? Antigamente, tinha-se um pouco
da ideia de que a grilagem era algo forçoso, ou seja, algo que era tomado à força, né? Isso não existe praticamente mais. É uma nova configuração dos processos de grilagem. Ela se tornou complexa, ela se tornou de maneira refinada, porque precisamos de informações técnicas, informações jurídicas, cadastrais, registrais, ou seja, ela é um conjunto de condições para que a grilagem efetivamente ocorra. Veja, se nós fôssemos listar algumas questões, eu acho que são importantes trazer aqui, né, os elementos que a sua debilidade está diretamente ligada às possibilidades de grilagem, né? Vamos começar pelos cartórios de registro de imóveis. A gente sabe que no país ainda há um número considerável de cartórios de registro de imóveis, né, onde as informações ainda são precárias, aonde as origens dos imóveis que esses cartórios acabaram registrando ao longo do tempo são imóveis de origem ainda não consolidadas ou ilegais, o que facilita a prática da grilagem de terras. Veja, a grilagem ela pode se originar em vários espaços, né? Mas ela de fato ela é consolidada dentro do cartório porque é lá que se registra as informações, né? Os documentos e que a partir do registro cartoral é que nós vamos ter lá uma matrícula, né? Que em muitos casos não condiz com uma origem legal. Então, quando a gente tem cartórios nas quais as cadeias dominiais não são claras, ou os documentos que originam as cadeias dominiais não têm uma origem fidedigna, né, de documentos válidos, né, é a partir daí que a gente pode ter um princípio, um início, né, de processo de grilagem de terras, né. Então, a gente identifica nessa prática condições muito propícias a esse tipo de prática. Não preciso dizer que, ao mesmo tempo, a forma com que as coisas são armazenadas, né, os documentos são armazenados dentro de um cartório de registro de imóveis, remete em muitos cartórios, né, muitos já se modernizaram, muitos já se organizaram, muitos já têm, evidentemente, um inventário de todas as peças técnicas e jurídicas que compõem os cartórios, mas, de fato, ainda há uma debilidade muito grande em vários cartórios, ou na maioria dos cartórios do país, né, e quando a gente faz essa referência muito clara aos cartórios de algumas regiões que são bem deficitários, é importante a gente entender de que não ter uma catalogação adequada, não ter um registro adequado das informações dentro, não ter um banco de dados que sistematize as informações que estão localizados dentro do cartório, é sim um ponto de fragilidade e de fato, não ocorrem de maneira adequada. E esse não ocorrer de maneira adequada gera confusões, né, ou abrem lacunas para que processos ilegais, né, possam ser construídos, né. Quando você tem um cartório que é organizado de fato, que tem todas as informações, e essas informações estão catalogadas, que ele tem um banco de dados de consulta, que ele possa consultar as informações, né, e ter certeza das origens dos imóveis que compõem o mosaico fundiário daquele município, daquela área, daquele cartório, é muito mais difícil você fazer qualquer ação de irregularidade, né? Agora, quanto maior a desorganização, quanto menor o grau de informações, quanto mais manual, né, for a forma com que você trabalha com as peças que tem dentro do cartório, abre-se cada vez mais a possibilidade de problemas. Então, atacar, né, do ponto de vista as fragilidades cartoriais, é atacar, de fato, os problemas, uma parte dos problemas da grilagem de terras. Veja, os problemas não estão só nos cartórios, eu estou falando em alguns cartórios que ainda não conseguiram avançar
né, e ainda não conseguiram se modernizar, né, mas é necessário, é uma das etapas de construção de uma boa governança, é ter cartórios cada vez mais modernos, cada vez mais confiáveis, né, com as informações cada vez mais consolidadas, né, para que a gente possa, de fato, ter segurança, né, nas ações que a gente desenvolve. Sem dúvida nenhuma, um outro problema que a gente vem discutindo são as questões relacionadas às informações cadastrais. Veja, ao mesmo tempo que a gente tem uma fragilidade, por exemplo, em cartórios que ainda não conseguiram se modernizar, a gente tem uma fragilidade em um outro flanco de ação, que são os cadastros, né? No Brasil, diferentemente de outros países, que têm cadastros interoperáveis, que já avançaram para cadastros que dialogam entre si e que fazem cruzamentos de informações e que operam em várias frentes de informação, no Brasil a gente tem feito esse esforço de construir um cadastro interoperável, né? O esforço que foi realizado pelo próprio INCRE, pela própria Receita Federal, em integrar o cadastro tributário e o cadastro imobiliário foi uma experiência muito interessante, foi trabalhado ao longo do tempo, né? É positiva a ação, né, mas ela não resolve como um todo. Por quê? Porque ainda faltam informações. O esforço que o próprio Instituto de Terras tem feito, né, no sentido de integrar a informação gráfica, né, através dos dados espaciais que se encontram dentro do cadastro do SIGEF, né, do Sistema de Gestão Fundiária, com as informações do Sistema Nacional dos Imóveis Rurais, também é um elemento importante. Ele agrega informação, né? Mas a debilidade que a gente tem, né, ainda nos cadastros é muito grande. A fragilidade cadastral, ela é sim um meio, né, uma entrada para a ação de grilagem de terras. Muitas vezes, se você pegar o próprio Cadastro Ambiental Rural, o SNCR, eles nos mostram isso, né? Sobreposições em cima de sobreposições, falta de informação técnica mais precisa, né? Nós pegarmos aí, por exemplo, o próprio cadastro, né? O Sistema Nacional de Cadastro Rural, e começarmos a acompanhar as informações públicas do cadastro, a gente vai ver que né, que agora, a curto espaço de tempo, né, de 2018 para agora, para 2023, houve um crescimento muito grande no cadastramento de imóveis, por exemplo, na Amazônia, né, em municípios da Amazônia. E isso nos mostra, muitas vezes, quando a gente faz essa análise comparativa entre o número de imóveis e as suas áreas, e o número das áreas do município, descartadas, evidentemente, as outras áreas já destinadas, áreas públicas, né, e as próprias áreas privadas, que há uma sobreposição, né, o que a gente chama de sobrecadastramento, considerável em alguns municípios. Ou seja, se não tem terra o suficiente, como é que esses imóveis estão sendo cadastrados? E por que eles estão sendo cadastrados? Então, a gente tem que entender um pouco esses comportamentos. Da mesma forma, quando a gente fala em cadastro, né, o cadastro ambiental rural, são cadastros que, por não ter, né, por serem declaratórios e por não ter na sua informação gráfica a cobrança por uma precisão um pouco maior do ponto de vista da informação que é colocada, ele permite sobreposições de área, né, e andares de área. Então, as pessoas, proprietários ou pessoas que têm interesse em cadastrar um imóvel, elas não se preocupam se esse cadastramento vai estar com certo grau de precisão e segurança ou não, elas simplesmente vão lá e desenham um perímetro, né, um polígono, e a partir disso fazem um cadastro, né, acesso a créditos, acesso a declaração de proprietário, gera uma insegurança muito grande, né, a partir da emissão de uma certidão de que esse imóvel está cadastrado, ou mesmo certificado de imóvel rural, ele gera aí
pode não gerar uma transferência de dominialidade, mas ele gera, a gente sabe, né, processos de compra e venda, ou contratos de gaveta, ou minimamente um documento oficial para dizer, olha, esse meu imóvel aqui, ele é meu, né? Quando a gente sabe que na origem não é, e na origem a pessoa não tem segurança jurídica nenhuma em cima do que ele está apresentando. Então, esses são elementos importantes para a gente qualificar agora, né, a curto espaço de tempo, no sentido de melhorar o processo de governança. O cadastro, né, o cadastro é fundamental. A gente sempre fala que você não atua aonde você não conhece, ou você não atua satisfatoriamente bem aonde você não conhece. E a gente tem se preocupado em fazer esse tipo de discussão, e a universidade tem sido, né, o CEGAP tem sido um ente que tem puxado essa discussão permanentemente da qualificação das informações. Quando você faz a análise e cruzamento de dados das diferentes bases cadastrais, você enxerga as inconsistências, né? Você sabe que as informações do cadastro de imóveis rurais, ela não bate com o do cadastro ambiental rural, que talvez não vá bater e não vai bater mesmo com as informações cartorárias, enfim, há uma divergência simultânea, né, entre os cadastros, né, eles não dialogam entre si. Você pega o censo agropecuário, claro que separadas aí os seus métodos diferentes e os conceitos, né, mas também a gente não consegue achar muita similaridade entre as informações, e isso é um problema, né, quanto mais diferenças, né, e quanto menor a consolidação desses dados, maior a possibilidade de você se utilizar de ferramentas institucionais para, de fato, construir processos de grilagem de telas. Vejam, um elemento fundamental é, sim, né, a integração das bases de dados, é, sim, a necessidade de transparência das bases de dados, é, sim, a necessidade de que essas bases de informações, sejam elas registrais, tributárias, ou dos imóveis, né, e agregando a parte ambiental, elas dialoguem, né, e elas consigam nos mostrar o mapa das ocupações e dos imóveis que a gente tem no país. Enquanto isso não estiver integrado, enquanto isso não dialogar, enquanto a gente não for ajustando essas arestas, de fato, o combate à grilagem se torna muito mais difícil, né. Outra questão são, de fato, a demora na aplicação de políticas públicas. Veja, nós temos ocupações historicamente consolidadas no país, né, principalmente na região norte e nordeste, na região nordeste em cima de terras públicas estaduais, na região norte em cima de terras públicas federais e estaduais, e essa demora, né, no reconhecimento de direitos das ocupações, e aqui eu estou falando das duas formas de ocupação, das ocupações individuais, ou seja, processos de regularização fundiária que deveriam ter sido executados, ou deveriam estar sendo executados, para levar a documentação e a segurança para essas famílias que ocupam as suas áreas historicamente, se enquadram nos critérios descritos na legislação. A insegurança pela não aplicação da política e a insegurança pela não realização do devido processo de regularização fundiária leva, de fato, a tensionamentos, leva, de fato, a compra e venda de posses precárias, né, e você vai ter uma vulnerabilidade que ameaça aqueles imóveis a todo momento. E na outra ponta, é pior ainda. E depois nós vamos avaliar isso do ponto de vista da violência, são as comunidades que mais sofrem, que são as comunidades tradicionais, de povos e comunidades tradicionais. Ou seja, a gente não consegue avançar de maneira célere, muitas vezes com uma regulação fundiária individual, e também tem dificuldade para avançar em regularização fundiária coletiva, né? E isso é um desafio muito grande. A temática é complexa, passa no reconhecimento, né,
do reconhecimento dessas diferentes comunidades e povos, e, ao mesmo tempo, de uma ação de proteção. Então, ao mesmo tempo que você reconhece, você protege, né? E você protege não só a comunidade, mas protege o território, né? E pressupõe, quando você protege o território, que você consiga dar um certo grau de segurança jurídica para que essas famílias coletivamente possam continuar a desenvolver a sua cultura, as suas práticas já historicamente constituídas. Então, esses elementos são importantes. E quando a gente não consegue avançar isso, do ponto de vista da uma política mais célere, de fato, ela gera essas lacunas, né, de pressão e de grilagem em cima dessas terras. Então, é necessário, se faz necessário, que, junto com todas essas possibilidades que eu falei anteriormente, sejam elas cadastrais, registrais, também preciso que se faça ou se tenha um olhar diferenciado para isso, né, para as ocupações históricas reconhecidas. Também é importante que a gente avalie essa questão de que ainda há muitas terras, né, devolutas no país, e terras devolutas estaduais e terras devolutas federais. Falo isso da região norte e nordeste, onde há, teoricamente, um vazio. Quando tiver um vazio de informações de dominialidade dessas áreas, né, saber de quem efetivamente elas pertencem, acaba gerando uma série de ruídos, né? Nós temos na região sul do país, por exemplo, uma habilidade muito grande do ponto de vista da governança fundiária, que são as ocupações irregulares em cima de terras de particulares, né? Quando você avalia essa análise, quando você vai fazer essa análise, você vai ver que o número de imóveis que se originaram a partir de partilhas, de processo de partilhas, inventários não concluídos, né, ou não realizados, ou de contratos de compra e venda não formalizados em cartório, é muito grande, né? Nós chegamos a ter no estado do Rio Grande do Sul municípios em que 40% dos imóveis do município se encontram nessa situação. Isso é muito problemático, né? Então, a gente não trata só de problemas de terra pública, mas também de ocupações irregulares em terras que, teoricamente, né, e que lá no cartório elas estão matriculadas em nome de um beneficiário, mas que na prática, lá na área, né, na vida fática das pessoas, elas se encontram num processo de irregularidade. E isso acaba constituindo uma série de problemas. Bom, vamos adiante aqui mais algumas coisas. Falei aqui da precariedade dos registros, digitalização de registros, terras devolutas, ocupações legítimas não reconhecidas. Aqui eu falei entre privadas, ocupações legítimas individuais e também as coletivas, a falta de integração no sistema. Aqui tem um elemento que eu não havia tocado, que é essa déficits na estrutura, né, dos órgãos fundiários e ambientais, que são importantes, né, ter uma capacidade de interlocução é muito, muito importante, e essas questões autodeclaratórias em sistemas cadastrais, elas permitem também que muitos desses cadastros sejam fraudados, e a partir daí a gente sabe todos os desmembramentos que tem. Aqui, vou trazer dois exemplos para vocês. Vocês lembram que a gente teve uma CPI da grilagem de terras, ainda no ano de 2001, né? E aí já trouxe várias irregularidades, né? Registros sem o correspondente título de domínio. Aqui, os problemas das cadeias dominiais, me referi isso anteriormente, né? Então, quando você pega um registro e você não identifica naquele registro um documento válido que deu origem, né? Ou mesmo a duplicidade nos registros de matrículas de imóveis, né? Então, você vê que para uma mesma área você tem várias matrículas, né? Gerando os andares de áreas. Então,
é muito comum, né? Era comum isso e em muitos lugares aconteciam, né? De você dizer, olha, o município tem 2 vezes o tamanho dele registrado, então, de fato, é um problema sério, né? A legislação de títulos sem valores, né? Ou mesmo de simples posses sendo levadas para dentro de um cartório de registro de imóveis, né? E aí, abertura de novas matrículas sem autorização judicial do INCRA. Então, assim, foi encontrado muitos desses problemas e, de fato, foi uma das CPIs, né, da grilagem que teve muita repercussão a nível nacional e apresentou alguns resultados que são muito visíveis, assim, né? Vejam que todos eles muito voltados às origens de alguns imóveis, né? Ou seja, partindo do pressuposto que a cadeia dominial daqueles imóveis que foram avaliados, elas não continham elementos ou documentos válidos, né? Eram documentos forjados justamente para se apropriar indevidamente de terras públicas. Ainda a gente discute aqui que, de fato, né, o combate da grilagem, alguns passos foram dados, mas eles ainda são insuficientes, né? Acho fundamental o esforço do governo, né, federal em tratar as ações de combate à grilagem no âmbito da melhoria dos seus cadastros, no âmbito da fiscalização cadastral, no âmbito do georreferenciamento, né? Eu acho que a lei do georreferenciamento trouxe um conhecimento maior das áreas, né, e uma precisão, e pelo menos trouxe, né, a possibilidade de lá na sua norma técnica de georreferenciamento, deixar claro do que se trata, né, o GEO, que é de garantir que o imóvel não esteja sobreposto ao outro, que tem uma precisão posicional, né, então você, mesmo ele não transferindo ou não garantindo a dominialidade, o georreferenciamento de geolocalização do imóvel, né, diz os limites, o seu tamanho, então isso é fundamental, foi um avanço muito grande nesse sentido, também as integrações cadastrais, né, ainda falta a transparência do cadastro, ainda falta as fiscalizações cadastrais, né, mas ela, de fato, foi sendo qualificada ao longo do tempo. Importante a entrada do judiciário nesse debate, acho que aqui cabe uma janela importante para chamar atenção, né, o judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele publicou há pouco, agora no mês de abril, né, um provimento importante sobre regulação fundiária, muitos tribunais de justiça, né, e cito aqui o caso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, também, se não me engano, e do Estado do Piauí, né, que tem entrado na discussão permanente sobre regularização fundiária urbana e rural, criaram núcleos de regularização fundiária em suas estruturas para orientar e apoiar as discussões no judiciário sobre a regulação fundiária. Então, partiram para uma ação mais proativa, né, trabalham firmemente aqui, fugindo um pouquinho da questão do rural, né, falando um pouco da questão das áreas urbanas, né, trabalhando diuturnamente para que as áreas também sejam trabalhadas do ponto de vista da REURB, então levando segurança jurídica, trabalhando com os cartórios, trabalhando com juízes de primeira instância, para que os processos tenham mais celeridade e mais segurança. Então, a entrada do judiciário também é um fator fundamental, né? Eu acho que são dois esforços de dois poderes muito, muito, muito importantes, né? O poder executivo, a nível federal, a nível dos estados, né? Trabalhando com as questões de cadastro, com as ações de fiscalização cadastral, de consolidação de base de dados, e o judiciário entrando de uma outra forma, que é principalmente tratando das ações cartoriais, né, e de segurança jurídica nos cartórios. Então, é um bom exemplo. Aqui algumas questões que vai ficar depois para vocês olharem, né,
E, de novo, né, a questão de que a grilagem de terra não se resolve a curto prazo, né, ela é muito importante a gente avaliar isso a médio e longo prazo, mas dando passos muito seguros, né, no trabalho deles. Quero trazer algumas coisas também aqui, lembrei de algumas ações, essas mais próximas, né, falei lá atrás da CPMI, da grilagem de terras, mas a Operação Faroeste, ela é bem mais recente, assim como a Curupira, né, uma é de 2013 e a outra é agora de poucos anos atrás, e de fato eles avançaram. Só chamar a atenção que grilagem de terras está diretamente ligada aos processos de desmatamento. Combater a grilagem, né, de terras é combater o desmatamento e a combater a violência, né? Quando falando em violência, trazer aqui alguns elementos dos conflitos fundiários, né, que são impactos da própria grilagem de terras, né? Ou seja, você tem aqui processos de grilagem onde os grileiros, né, ou quem quer se apropriar indevidamente de terras, né, eles acabam gerando uma pressão muito grande em cima de povos e comunidades tradicionais, ou mesmo de pequenos poceiros, né, camponeses, que acabam sofrendo, né, um processo de pressão para que deixe suas terras. Veja, os impactos, né, a gente falou da grilagem, mas os impactos, né, casos de violência, intimidação, degradação ambiental, realocação nas e unidades e áreas invadidas, negativo no alcance das políticas ambientais, uma série de questões. Falando aqui, vou passar para vocês aqui algumas informações. Acho importante, quando a gente falar sobre a grilagem de terras, né, fazer o link com a violência no campo. Vejam, dos 3 estados que mais têm conflitos no campo, segundo as informações da Comissão Pastoral da Terra, ficam entre o estado do Pará, que tem sido o estado mais violento, o estado do Maranhão, o estado da Bahia, o estado do Mato Grosso, eles se alternam, não é? E os dados vêm sendo discutidos de forma muito forte no último período. Por quê? Porque os conflitos acabaram aumentando, né? Quando a gente trata da violência do campo, é uma medida, em alguma medida, você trata de alguns tipos de conflitos, né? O conflito por terra, a Confederação, a Comissão Pastoral da Terra, ela trabalha muito com conflito por terra, por água, trabalho escravo, mas traz também conflitos de retomada, né? Ou seja, onde há acampamentos, né, ou a retomada de acampamentos ou de ocupações. Então, ela trabalha com esse aspecto de violência, né, onde o conflito se estabelece. É importante a gente ver que tem outras informações que vêm pela mão de outras instituições, como é o caso do Instituto ISPN, que tem uma pesquisa muito focada na região do Cerrado, né, e que traz outras informações, né, como é o caso das queimadas não controladas, os conflitos por queimadas não controladas, também por conflito de mineração, empreendimento eólico, contaminação por agrotóxico, garimpo, né, e desmatamento. Ou seja, quando a gente pega e começa a cruzar as informações de violência no campo, a gente vê que há um combo de problemas, né, de conflitos que acabam atingindo as mais diferentes comunidades. Estudos publicados há pouco tempo, eles já demonstram, né,
que o número de comunidades impactadas é muito grande. Uma amostra pequena no estado do Piauí e do Maranhão, né, foi possível contabilizar mais de 15 tipos de comunidades afetadas, né, ou de populações de comunidades afetadas, que vão desde quebradeiras de coco, que vão desde assentados de reforma agrária, acampado, pequenos camponeses, fundo de fecho de pasto, quilombolas, indígenas, quer dizer, há um número considerável de pessoas que são objeto de, de pressão por parte de grandes empresas ou mesmo de grileiros de terras, né, para que saiam, né, que saiam de suas terras, né, tradicionalmente ocupadas, né. Isso tem muito a ver também com a não garantia de direitos, né, quando você não consegue dar a essas comunidades uma segurança jurídica em cima das áreas que elas mesmas ocupam, evidentemente há um problema muito sério, e há uma possibilidade muito grande de que elas sofram pressão para deixar suas terras, sejam por empreendimentos ou seja para o uso da terra por outras pessoas. Aqui tem algumas informações, a gente botou aqui os dados 2019, 2020, né, houve um crescimento de 8% praticamente na ocorrência de conflitos no Brasil, né, e o número de pessoas não cresceu muito, mas o número de conflitos é bastante significativo, né. Veja aqui que nós estamos falando de uma média de quase 5,5 conflitos por dia, né, e chama atenção aqui de que o ano de 2020 foi o ano com o maior número de conflitos nos últimos 35 anos. Então, isso é muito, muito, muito considerável. Aqui dá para a gente ver um pouco o mapa dos conflitos por terra. Veja, nós tivemos no estado do Pará 245 conflitos por terra, né, só no ano de 2020, né, e depois vem o estado do Maranhão, né, e depois o estado do Mato Grosso. Então, assim, é considerável, né, o número de conflitos que se tem, né, depois o estado da Bahia e de Rondônia, um número muito grande. Outro elemento importante que é sobre a violência no campo, mas principalmente sobre os tipos de conflito, é um tipo de conflito que ainda não aparece com tanta gravidade como é o caso dos conflitos por terra, mas que já começam a aparecer de forma considerável, né? Que são conflitos por água, né? Nós temos aí, em especial, a região Nordeste, né? Os principais conflitos por água, né? Principalmente os conflitos relacionados a comunidades tradicionais e grandes empreendimentos que utilizam água principalmente para irrigação, né? E isso tem gerado uma diminuição dos lençóis freáticos, tem restrição hídrica e, de fato, a água para dessedentação humana, para dessedentação animal, tem se tornado, tem tido menores volumes e isso tem ocorrido de forma mais frequente. Os relatórios que a própria Comissão Pastoral da Terra traz, ela já demonstra que houve em 30% o aumento, né? Eles demonstram que houve um acréscimo no número de conflitos. Somente o estado da Bahia apresentou, no ano de 2022, 60 conflitos por água. Então, assim, chama muito a atenção de que, para além dos conflitos por terra, outros tipos de conflitos, eles acabaram aparecendo em maior número, né? Posso citar aqui o exemplo dos conflitos caracterizados como trabalho análogo à escravidão, né, que foram amplamente divulgados, que a gente sabe que houve um número maior de casos no país agora no ano passado e nesse ano. Então, são novas formas e outros tipos de conflitos que também vêm acompanhado de uma forma bastante intensa.
A Amazônia Legal foi responsável por 62% dos conflitos por terra. Então, aqui está o grande número, né? Nós temos aqui o foco de onde, de fato, esses conflitos estão ocorrendo e por que eles estão ocorrendo. Aqui eu trago mais alguns dados da CPT, né, uma análise de 2013 a 2022, não vou me perder, não vou ficar muito tempo com isso. Aqui, né, o total por região, vocês podem ver na última coluna aqui, que disparado, a região norte é a que mais possui conflitos, são 4.855, né, somados de 2013 a 2023, a 2022, né, quanto o Nordeste, né, então Norte e Nordeste, aquilo que eu já vinha falando, os principais locais de conflito estão localizados nessas duas grandes regiões, né, por terra, justamente, né, e eu volto àquela relação anterior, né, o conflito está diretamente relacionado às ações de falta de transparência de cadastro, de problemas cartoriais, de não aplicação da política pública de regularização, mas também, vejam, são os dois estados onde se tem um estoque de terras públicas considerável, terras públicas estaduais e federais e estaduais. Então, chama muito a atenção. Aqui, veio um quadro de violência, né, importante, a CPT trouxe no ano de 2022, referente a 2021. Um mapa sobre a violência contra as mulheres, né, no campo, e a gente viu que isso aumentou também, né, veja, os números são bem alarmantes, né, e, enfim, gostaria de tratar com vocês mais especificamente também de algumas boas práticas, né, que são importantes para a gente entender como funciona as ações de contenção, né? Acho que tem alguns exemplos de boas experiências muito interessantes, muito importantes. Eu acho que uma dá para citar, que é uma estrutura que está dentro do próprio estado do Maranhão. O Maranhão é um estado que possui uma estrutura dentro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, né, que é a COECV, e, de fato, a partir dessa estrutura, é possível que acho que tem algumas ações que são importantes a gente apresentar aqui como boas práticas ou boas experiências no sentido de construir políticas de monitoramento e controle para os conflitos fundiários ou conflitos no campo. E essas ações, eu acho que é importante trazer referência, porque, de fato, elas atuam de forma organizada e acabam gerando um efeito positivo, porque consegue identificar, dialogar e monitorar, né, fazendo monitoramento dialogado com as diferentes comunidades impactadas do ponto de vista dos conflitos. Acho que um exemplo que a gente pode dar é a Comissão Estadual de Prevenção e Violência no Campo, né, e na cidade, a COESV, que é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão. Eles têm uma estrutura, né, multissecretariado, com instituições da sociedade civil, mas também com uma transversalidade entre as secretarias, inclusive com o Ministério Público, o Poder Judiciário, no qual eles conseguem identificar, gerar relatórios e acompanhar os conflitos de terras. Então, e geram relatórios, inclusive, anuais sobre os conflitos. Outro bom exemplo que a gente pode citar é o caso do estado do Piauí, o Ministério Público do Piauí, né, que construiu, através da sua procuradoria, do seu Ministério Público, né, o que a gente chama de GERCOG, né,
que é um grupo de combate à grilagem de terras, né? Um grupo de atuação especial de regularização fundiária e combate à grilagem dentro do Ministério Público do Estado do Piauí e que tem atuado fortemente em ações de combate à grilagem, né? Também de forma integrada, também de forma participativa com outros órgãos, principalmente com a vara agrária, mas também com o governo do Estado, Instituto de Terras. Então, essas integrações entre o Poder Judiciário, entre o Poder Executivo, né, e essas estruturas específicas para fazer combate de violência ou da grilagem de terras, elas são exemplos a serem seguidos. Me parece que toda essa condição que a gente apresenta, ela tem como se fosse um elo de ligação entre uma ação e outra, né? Você pode atacar elas em todas as pontas, né? Mas o ideal é atacar ela de forma integrada, ou seja, você construir junto aos poderes executivos e judiciário, né, que não legislativo, porque a qualificação da legislação se faz pertinente, é necessária também, mas a gente fazer um processo no qual a gente ataca todas as pontas dessa cadeia ruim, vamos dizer assim, né? A gente pode atacar, evidentemente, os processos de grilagem, mas para atacar os processos de grilagem, a gente tem que qualificar as questões cartoriais, cadastrais, de destinação de monitoramento de conflitos, enfim, isso tudo a gente tem que construir uma lógica de ação e de atuação que possa dar conta de todas essas ações. Por isso, de novo, a gente insiste, quando faz debates dessa forma, de que você tem que ter uma ação para o todo, né? Não adianta ter e atacar pontualmente os problemas. E a ação para o todo é um grande processo de governança fundiária que leva em consideração todos os aspectos da boa gestão. Bom, devemos estar batendo na casa de quase uns 40, 50 minutos de conversa, mas basicamente era um pouco disso que era a tarefa de eu passar para vocês. Era apresentar um pouco das nossas debilidades fundiárias, da debilidade da governança fundiária e o que ela resulta quando você não tem uma boa ação de gestão territorial. Então, onde é que isso vai acabar desembocando, né? Ele vai acabar caindo num lugar que é a vala das irregularidades. Então, me parece que a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre isso, passar algumas informações sobre os processos de grilagem, os problemas, né, a questão do que o efeito, né, a causa e efeito desses problemas, e dar uma pincelada rápida sobre a violência no campo. Sugiro para vocês dar uma olhada no relatório, evidentemente, da CPT. Por que o relatório da CPT? Porque o relatório da CPT, ele é um relatório anual de conflitos do campo. Eles têm uma metodologia construída ao longo do tempo para identificação, mas mais do que isso, né, os seus relatórios anuais datam já de 1985. Então, desde 1985, a gente consegue acompanhar essa evolução, vamos dizer assim, essas subidas e descidas dos conflitos fundiários, né? E temos outras fontes também que estão aqui colocadas nas referências, depois vocês vão ter acesso também. Sugiro muito a leitura do documento da Transparência Brasil sobre grilagem de terras. Eu acho que ele nos auxilia a entender todo esse contexto. Se puderem dar uma olhada também nos relatórios das operações e as operações do Ministério Público, que trabalharam fortemente nas ações de controle e de combate à grilagem, acho que é muito importante para vocês, tá bem? Um abração, espero ter contribuído minimamente aí com a discussão sobre o fundiário. Um abraço.